Olá, bem-vindos ao Mundo da Lua, o seu canal de audiobooks. Eu sou a Lua e hoje eu vou ler para vocês. Se quiser acompanhar o restante do livro, não se esquece de se inscrever no canal para você ficar sabendo quando saem os próximos capítulos. Obrigada e boa leitura! Capítulo 9 Yokohama, 1979. Etsuko Nagatomi amava os 3 filhos, mas não os amava da mesma forma. Ser mãe tinha lhe ensinado que esse tipo de injustiça emocional talvez fosse inevitável. No meio da manhã, Etsuko havia terminado tudo o que precisava preparar para a festa de Solomon e estava sentada em seu escritório nos fundos do restaurante arejado, com paredes cobertas de painéis de madeira de bétula. Ela tinha 42 anos. Era natural de Hokkaido e havia se mudado para Yokohama depois do divórcio, 6 anos antes. Mantinha uma beleza jovial, que considerava importante para ser dona de um restaurante. Etsuko usava os cabelos pretos presos em um penteado chignon que destacava seu rosto alegre e oval. De longe, podia parecer severa, mas de perto, seu rosto era cheio de vida e seus olhos pequenos e amigáveis não deixavam nada passar. Ela sabia se maquiar com destreza, pois usava rouge e pó desde a época do colégio, e o terno Saint Laurent de lã vermelha que Mosasu havia comprado para ela valorizava sua figura esguia. Embora Etsuko em geral ficasse satisfeita consigo mesma por estar tão adiantada naquele dia, não estava. Ela continuou a olhar para a mensagem da filha adolescente, Hana, enviada de um número desconhecido de Tóquio. Como Hana tinha ido de Hokkaido até lá, ligações com a filha podiam levar 5 minutos ou 1 hora, dependendo da ocasião, e Mosasu ia chegar para buscá-la em breve. O namorado dela era um homem paciente em relação a muitas coisas, mas gostava que ela fosse pontual. Etsuko discou mesmo assim, e Hana atendeu ao primeiro toque. Eu estava esperando. Sinto muito, acabei de receber a mensagem. Etsuko tinha medo da filha de 15 anos, mas tentou soar firme da mesma maneira que fazia com sua equipe. Onde você está? Estou grávida de 4 meses. Nani? Etsuko quase podia ver os olhos grandes e imperturbáveis da filha. Hana se parecia com as garotas dos quadrinhos, com sua linda cabeça de pirulito e seu corpo pequeno e infantil. Vestia-se para chamar atenção. Saias curtas, blusas transparentes e botas de salto alto. E, consequentemente, recebia essa atenção de todo tipo de homem. Esse era seu unmei, pensou Etsuko. Seu ex-marido costumava negar essa ideia de destino como uma explicação preguiçosa para as más escolhas que as pessoas faziam. Apesar disso, a vida só confirmara sua crença de que havia realmente um padrão em tudo aquilo. Para Etsuko, aquilo tinha que acontecer, porque quando menina ela não era diferente. Aos 17 anos, engravidou de Tatsuo, o irmão mais velho de Hana. Etsuko e Hana ficaram em silêncio, mas a ligação telefônica de má qualidade crepitava como uma fogueira. Estou em Tóquio, na casa de uma amiga. Quem? É só a prima de uma amiga que mora aqui. Escute, quero ir para sua casa imediatamente. Por quê? Por que você acha? Você precisa me ajudar com isso. Seu pai sabe? Você é burra? Hana. Eu sei como chegar à sua casa. Tenho dinheiro. Ligo para você quando chegar. Hana desligou. 2 anos depois do divórcio, quando tinha 11 anos, Hana perguntou a Etsuko se elas poderiam falar uma com a outra como amigas, em vez de como mãe e filha. E Etsuko concordou, porque ficou feliz com o fato de a filha querer continuar falando com ela. Além disso, concordou porque quando era menina, mentia para os pais a respeito de tudo. Mas Etsuko descobriu que ser uma mãe desprendida tinha seus próprios inconvenientes. Não podia fazer perguntas indiscretas, e se parecesse preocupada demais, algo que Hana detestava, a filha desligava o telefone e passava semanas sem ligar. Etsuko se arrependia de muitas coisas no que dizia respeito à sua vida em Hokkaido, mas o que mais lamentava era que sua reputação havia feito aos filhos. Os filhos mais velhos, já adultos, ainda se recusavam a falar com ela, e o relacionamento com Mosasu só tinha piorado as coisas. Sua irmã, Mari,
e sua mãe imploravam para que ela terminasse a relação. O negócio de Pinball era sujo, diziam. O patinco exalava um forte odor de pobreza e criminalidade. Mas ela não podia abrir mão dele. Mosasu mudara sua vida. Ele era o único homem que ela nunca havia traído, algo que Etsuko nunca acreditou ser possível. Na primavera, antes de seu aniversário de 36 anos, quando ainda era casada e morava em Hokkaido, Etsuko havia seduzido outro de seus namorados do colegial. Fazia quase 3 anos que vinha tendo uma série de aventuras com diversos homens de sua adolescência. O que a deixava mais admirada era quão difícil tinha sido da primeira vez, mas quão fácil tinha sido todas as outras que se seguiram. Os homens casados gostavam de receber ligações de mulheres casadas. Não foi difícil telefonar para um homem com quem ela havia dormido 20 anos antes e convidá-lo para almoçar na casa dela enquanto seus filhos estavam na escola. Naquela primavera, ela começou a dormir com um namorado do primeiro ano do ensino médio. Ele havia se tornado um mulherengo atraente e casado que ainda tinha tendência a falar demais. Certa tarde, em sua pequena sala de estar em Hokkaido, enquanto se vestia para voltar para o escritório, o Casanova se queixou do fato de ela não deixar o marido, que preferia a companhia dos colegas de trabalho à da própria esposa. Pousou a cabeça entre os seios pequenos dela e disse: "Mas eu posso deixar minha esposa, é só me pedir." Ela não disse nada. Etsuko não tinha intenção de deixar Nori e as crianças. A queixa dela em relação ao marido não era que ele fosse chato ou que não ficasse em casa o suficiente. Nori não era má pessoa, mas ela tinha a sensação de que não o conhecia, mesmo depois de 19 anos de casamento, e duvidava que algum dia fosse conhecê-lo. Ele não parecia precisar dela, exceto para representar o papel de esposa e mãe de seus filhos. Para Nori, isso era suficiente. Não havia uma boa desculpa para seu comportamento. Ela sabia disso. Mas à noite, quando Nori se sentou à mesa da cozinha para comer o jantar que havia esfriado porque ele tinha chegado em casa tarde mais uma vez, depois de outra reunião na empresa, ela esperou que algo surgisse, alguma percepção, algum sentimento. Enquanto o observava comer, com os olhos fixos na tigela de arroz, teve vontade de sacudi-lo, porque em toda a sua vida nunca havia esperado aquele tipo de solidão. Naquela época, alguém lhe entregou um folheto religioso quando saía do supermercado. Na capa, uma dona de casa meia-idade era representada como metade esqueleto, metade carne. No pé da página estava escrito: "Todos os dias você se aproxima mais da morte. Já está meio morta. De onde vem sua identidade?" Ela jogou o panfleto fora logo depois de recebê-lo. Mas a imagem permaneceu com ela por muito tempo. Na última vez em que se encontrou com Casanova, ele lhe entregou um maço de poemas que havia escrito para ela. Ao sair pela porta da cozinha, confessou que ela era a única mulher que havia amado. Seus olhos se encheram de lágrimas quando ele disse que seu coração era dela. Durante o resto do dia, Etsuko ignorou as tarefas domésticas e leu e releu os poemas piegas e eróticos. Não sabia dizer se eram bons ou não, mas gostou deles. Intimamente ficou admirada com o esforço que deviam ter exigido e concluiu que, à sua maneira espalhafatosa, ele a amava. Por fim, aquela aventura lhe dera o que ela esperava de todas as demais, uma garantia de que tudo o que havia destruído, com tanta liberdade na juventude, não havia morrido nem desaparecido. Naquela noite, enquanto a família dormia, Etsuko mergulhou na banheira de madeira e se deliciou com o que lhe pareceu uma vitória. Depois do banho, vestiu sua yukata azul e branca e foi para o quarto, onde seu inocente marido roncava suavemente. Uma coisa triste estava clara. Se precisasse que todos os homens que já haviam amado continuassem a amá-la, sempre estaria dividida. Sempre seria infiel e nunca seria uma boa pessoa. Ocorreu-lhe então que ser uma boa pessoa era algo que, no fim das contas, não tinha desistido por completo. Será que ia morrer vivendo daquela forma? De manhã, pediu ao Casanova que não a procurasse mais, e ele não a procurou. Simplesmente passou para a próxima dona de casa bonita da cidade. Mas alguns meses depois, Nori encontrou os poemas que ela deveria ter destruído e bateu nela pela primeira vez desde que tinham se casado. Os filhos tentaram detê-lo, e Hana, que tinha apenas 9 anos na época, berrou sem parar. Naquela noite, Nori a expulsou de casa e ela foi para a casa da irmã.
Mais tarde, o advogado lhe disse que seria inútil tentar obter a guarda das crianças, já que ela não tinha emprego nem habilidades. Ele tossiu, com o que pareceu ser educação ou desconforto, e disse que além disso seria inútil por causa do que ela havia feito. Etsuko assentiu e decidiu abrir mão dos filhos, achando que assim não os prejudicaria ainda mais. Depois, atendendo ao anúncio de uma vaga de recepcionista em um restaurante, mudou-se para Yokohama, onde não conhecia ninguém. Etsuko queria acreditar que a relação com Mosasu a estava mudando. O fato de ser fiel a ele era uma prova disso. Certa vez tentou explicar isso à irmã, mas Mari respondeu: "Uma cobra que troca de pele continua sendo uma cobra." E sua mãe, ao saber que Mosasu queria se casar com ela, disse: "Unto? Com um coreano do Pachinko? Já não causou mal o suficiente a seus pobres filhos? Por que não os mata de uma vez?" O preço pelos erros cometidos tinha de ser pago integralmente aos membros da família, mas ela não acreditava que um dia fosse capaz de quitar aquela dívida. Ao meio-dia, Mosasu chegou para buscá-la. Iam pegar Solomon na escola e levá-lo para tirar o cartão de registro de estrangeiro. Os coreanos nascidos no Japão depois de 1952 tinham que se apresentar à subprefeitura local no aniversário de 14 anos a fim de solicitar permissão para permanecer no Japão. A cada 3 anos, Solomon teria que renová-la, a menos que deixasse o país para sempre. Assim que entrou no carro, Mosasu lembrou de colocar o cinto de segurança. Etsuko ainda estava pensando em Hana. Antes de sair, havia telefonado para o médico e o procedimento estava marcado para o fim de semana. Mosasu pegou a mão dela. Etsuko achava que havia força em seu rosto e poder em seu pescoço reto. Não tinha conhecido muitos coreanos antes dele, mas imaginava que suas feições faciais quadradas fossem tradicionalmente coreanas. O maxilar largo, os dentes brancos e alinhados, os cabelos pretos e espessos, e os olhos rasos, estreitos e sorridentes. Ele tinha um corpo magro e flexível que lembrava metal. Quando fazia amor com ela, ficava sério, quase como se estivesse com raiva, e ela descobriu que isso lhe dava um intenso prazer. Os movimentos físicos dele eram deliberados e vigorosos, e ela queria se render a eles. Sempre que lia sobre algo ou alguém coreano, ela se perguntava como seria a Coreia. O falecido pai de Mosasu, um pastor cristão, era do norte, e sua mãe, que era dona de uma loja de doces, do sul. Sunja era tão humilde nas maneiras e nas roupas que podia ser confundida com uma modesta empregada doméstica, em vez de mãe de um milionário proprietário de vários salões de pachinko. Mosasu estava segurando um presente embrulhado do tamanho de um bloco de tofu. Ela reconheceu o papel prateado de sua joalheria favorita. "Isso é para Solomon?" "Não, é para você." "É? Por quê?" Era um relógio de ouro e diamante em uma caixa de veludo vermelho escuro. "É um relógio diamante. Comprei na semana passada e mostrei a Kuboda-san, o novo encarregado do turno da noite, e ele disse que esses relógios sofisticados são os que se dá a um amante, porque custam o mesmo que um anel de diamante. Mas você não pode dar um anel à sua amante, uma vez que já é casado." Ele ergueu as sobrancelhas com uma expressão divertida. Etsuko verificou se a divisória do vidro que o separava do motorista estava totalmente fechada. Estava, ela corou. "Peça para ele parar o carro." "O que houve?" Etsuko afastou a mão. Queria dizer que não era a amante dele, mas em vez disso começou a chorar. "Por quê? Por que está chorando?" "Todos os anos, nos últimos 3 anos, eu lhe ofereci um anel de diamante, cada um maior que o anterior, e todas as vezes você recusou. Todas as vezes voltei ao joalheiro e tomamos um porre juntos. Nada mudou para mim." Ele suspirou. "É você quem diz que não, que recusa o Yakuza do Pachinko. Você não é da Yakuza. Eu não sou da Yakuza, mas todo mundo acha que os coreanos são bandidos. Nada disso importa para mim. O problema é a minha família." Mosasu olhou pela janela e, quando viu o filho, acenou para ele. O carro parou e Solomon se sentou no banco do passageiro. A divisória de vidro se abriu e ele enfiou a cabeça para dizer oi. Etsuko estendeu a mão para endireitar a gola amarrotada de sua camisa branca. "Muito arigato", disse ele.
Ele costumava misturar palavras em diferentes línguas como uma brincadeira. Virou-se para a frente e fechou a divisória de vidro para poder conversar com o motorista Yamamoto-san sobre o jogo dos Tigers na noite anterior. Os Tigers tinham um técnico americano naquele ano, e Solomon estava esperançoso em relação à temporada. Já Yamamoto não estava tão otimista. Mosasu pegou delicadamente o pulso esquerdo dela e colocou o relógio nele. Você é uma mulher engraçada. Comprei um presente para você. Apenas diga obrigada. Eu não quis dizer que você era... A ponte do nariz de Etsuko doía e ela achou que ia começar a chorar outra vez. Hana ligou. Ela está vindo para Yokohama hoje. Ela está bem? Mosasu pareceu surpreso. Etsuko ia a Hokkaido 2 vezes por ano para ver os filhos. Mosasu não os conhecia. Talvez ela possa ir à festa de Solomon, ver o cantor famoso, disse Mosasu. Eu não sei se ela gosta de Hiromi-san, retrucou ela. Etsuko não tinha ideia se Hana gostava de música pop. Quando criança, ela não era do tipo que cantava ou dançava. Etsuko olhou para a nuca grisalha do motorista. Ele assentia educadamente enquanto Solomon falava e seus gestos silenciosos pareciam íntimos. Ela gostaria de ter alguma coisa como o beisebol sobre a qual pudesse falar com a filha. Um assunto seguro sobre o qual pudessem conversar, sem subtextos ou agressões. Etsuko disse a Mosasu que Hana tinha uma consulta com um médico em Yokohama. Quando ele perguntou se ela estava doente, Etsuko negou com a cabeça. Era isso que tinha se tornado sua vida. O filho mais velho, Tatsu, tinha 25 anos e já levava 8 anos para se formar em uma faculdade de 5ª categoria. O segundo filho, Tari, um garoto tímido de 19 anos, havia sido reprovado nos exames de admissão para a universidade e trabalhava como bilheteiro em um cinema. Ela não tinha o direito de esperar que os filhos tivessem as mesmas aspirações de outras pessoas de classe média. Se formar na Universidade de Tóquio, arranjar um emprego no Banco Industrial do Japão, se casar com alguém de boa família. Ela os transformara em párias, e não havia a menor possibilidade de se tornarem gente de bem. Etsuko tirou o relógio e o guardou de volta na caixa de veludo. Em seguida, colocou a caixa no espaço entre eles, sobre a renda branca e engomada que cobria os assentos de couro preto. Mosasu devolveu o relógio a ela. Não é um anel. Poupe-me uma ida ao joalheiro. Etsuko segurou a caixa nas mãos e se perguntou como era possível que continuassem juntos, ele sem desistir e ela sem ceder. A subprefeitura de Yokohama era uma enorme caixa cinza com um letreiro ilegível. O primeiro funcionário que viram foi um homem alto com o rosto estreito e chumaços de cabelo pretos nas laterais. Ele olhou para Etsuko descaradamente, percorrendo com os olhos seus seios, quadris e dedos cheios de joia. Ela estava muito bem vestida em comparação com Mosasu e Solomon, que usavam camisa branca, calça escura e sapatos pretos. Pareciam os gentis missionários mormons que costumavam cruzar o povoado de bicicleta quando ela era menina. Seu nome? O funcionário estreitou os olhos para o formulário que Solomon havia preenchido. Soromon. Que tipo de nome é esse? É da Bíblia. Salomão era um rei, filho do rei Davi. Um homem de grande sabedoria. Meu tio-avô me deu esse nome. Solomon sorriu para o funcionário, como se estivesse compartilhando um segredo com ele. Era um garoto educado, mas como tinha estudado com americanos e outros estrangeiros em uma escola internacional, às vezes dizia coisas que um japonês jamais diria. Soromon, um rei, de grande sabedoria. O funcionário sorriu. Os coreanos não têm mais reis. O que você disse? Questionou Etsuko. Na mesma hora, Mosasu a fez recuar. Ela olhou para ele. Seu temperamento era muito pior do que o dela. Certa vez, quando um cliente tentou fazê-la sentar-se com ele, Mosasu, que por acaso estava presente naquela noite, se aproximou, agarrou o sujeito e lhe atirou para fora do restaurante, quebrando-lhe as costelas. Ela esperava uma reação não menos contundente naquela hora, mas ele apenas desviou o olhar do funcionário e olhou para a mão direita de Solomon. Mosasu sorriu. Com licença, senhor, disse sem nenhum traço de irritação ou raiva. Estamos com pressa de voltar para casa porque é aniversário do garoto. Há mais alguma coisa que devemos fazer? Mosasu entrelaçou as mãos nas costas. Muito obrigado pela compreensão. Confuso, Solomon se voltou para Etsuko, que lhe lançou um olhar de advertência.
O funcionário apontou para o fundo da sala e mandou que Mosasu e Etsuko se sentassem. Solomon permaneceu parado diante dele. Na sala longa e retangular, tinha o formato de um vagão de trem, com guichês paralelos junto à parede. Havia meia dúzia de pessoas sentadas em bancos, lendo jornais ou mangás. Etsuko se perguntou se eram coreanos. De onde estavam, ela e Mosasu podiam ver Solomon conversando com um atendente, mas não conseguiam ouvir nada. Mosasu se sentou e em seguida se levantou novamente. Perguntou se ela queria uma latinha de chá da máquina e ela fez que sim com a cabeça. Tinha vontade de esbofetar o funcionário. No ensino médio, uma vez, deram uma bofetada em uma garota mandona e tinha sido um prazer. Quando Mosasu voltou com o chá, ela agradeceu. Você devia saber. Ela fez uma pausa. Você devia ter avisado a ele. Quero dizer, disse a ele que hoje não seria tão fácil. Não queria ser crítica, mas, depois que saíram de sua boca, as palavras soaram severas e ela se arrependeu. Não, eu não disse nada a ele. Mosasu abriu e fechou os punhos ritmadamente. Eu vim aqui com minha mãe e meu irmão, Noah, para tirar minha primeira permissão de residência. O funcionário nos tratou normalmente. Foi gentil até. Por isso pedi que você viesse. Achei que talvez vir acompanhado de uma mulher ajudasse. Ele expirou pelas narinas. Foi estúpido esperar gentileza. Não, você não deveria ter dito nada. Eu não deveria ter dito isso. É inútil. Não posso mudar o destino dele. Ele é coreano. Preciso obter esses documentos e seguir todos os passos da lei. Uma vez, em uma repartição como essa, um funcionário me disse que eu era um visitante em seu país. Você e Solomon nasceram aqui. Sim, meu irmão Noah também nasceu aqui, e agora ele está morto. Mosasu cobriu o rosto com as mãos. Etsuko suspirou. Seja como for, o funcionário não estava errado, e isso é algo que Solomon precisa entender. Nós podemos ser deportados, não temos pátria. A vida é cheia de coisas que ele não vai poder controlar, então ele precisa se adaptar. Meu garoto tem que sobreviver. Solomon voltou para junto deles. Em seguida, ia tirar uma fotografia. Depois teria que ir para outra sala tirar as impressões digitais. Então poderiam ir para casa. A última funcionária era uma mulher gorda. O uniforme verde claro achatava seus seios grandes e seus ombros redondos. Ela pegou o dedo indicador esquerdo de Solomon e o mergulhou com cuidado no vidro cheio de uma tinta preta espessa. Solomon pressionou o dedo em um cartão branco como se fosse uma criança pintando. Mosasu desviou o olhar e suspirou. A funcionária sorriu para o garoto e lhe disse para pegar o cartão de registro na sala ao lado. Vamos pegar suas plaquinhas de identificação, disse Mosasu. Solomon encarou o pai. É o que nós, cachorros, precisamos ter. A funcionária de repente pareceu furiosa. As impressões digitais e os cartões de registro são de vital importância para os registros governamentais. Não há necessidade de se sentir insultado por isso. É um regulamento de imigração necessário para estrangeiros. Etsuko deu um passo à frente. Mas você não tem que levar seus filhos para tirar impressões digitais no aniversário deles, não é? O pescoço da funcionária ficou vermelho. Meu filho está morto. Etsuko mordeu o lábio. Não queria sentir pena da mulher, mas sabia como era perder um filho. Era como se você tivesse sido amaldiçoada e nada fosse capaz de restaurar a desolação que era sua vida. Os coreanos fazem muitas coisas boas para este país, disse Etsuko. Eles fazem os trabalhos difíceis que os japoneses não querem fazer, pagam impostos, obedecem às leis, formam boas famílias e criam empregos. A funcionária assentiu com compaixão. Vocês, coreanos, sempre me dizem isso. Ela não é coreana, Solomon deixou escapar. Etsuko tocou seu braço e os três saíram da sala sufocante. Ela queria sair daquela caixa cinza e ver a luz do dia novamente. Ansiava pelas montanhas brancas de Hokkaido. E, embora nunca tivesse feito isso na infância, queria caminhar pelos bosques frios e nevados sob as fileiras escuras de árvores sem folhas. Na vida, havia tanto insulto e sofrimento e ela não tinha escolha a não ser aceitar a parte que lhe cabia. Mas agora também queria acolher a vergonha de Solomon e adicioná-la ao seu fardo, embora já estivesse sobrecarregada. Capítulo 10.
Uma das garçonetes da mãe havia lhe servido uma Coca-Cola e Hannah estava sentada a uma mesa perto do bar, brincando com o canudo. Sem o permanente, seus cabelos tinham voltado a ser lisos e da cor natural, um preto acobreado. Tinham um corte reto e se espalhavam sobre seus pequenos ombros. Ela usava uma blusa de algodão branca bem passada e uma saia plissada escura até os joelhos, com meias de lã cinza e sapatos de colegial sem salto. Não se vestia assim desde a época da escola primária. A barriga estava lisa, mas os seios pequenos pareciam mais cheios. Fora isso, não dava para saber que estava grávida. Fechado para o evento privado, o salão do restaurante estava arrumado para a festa. Toalhas de linho branco cobriam uma dúzia de mesas redondas e no centro de cada uma delas havia um elegante arranjo floral e castiçais. No canto do salão, um funcionário enchia o balão vermelho após o outro, com um tanque de gás hélio. Depois de cheios, ele deixava que flutuassem até o teto. Etsuko e Solomon entraram no restaurante em silêncio. Ele tinha insistido em ir até lá para cumprimentar a filha dela, antes de voltar para casa e trocar de roupa. A princípio, ficou boquiaberto ao ver a decoração e a transformação drástica do salão. Então, ao ver a garota na mesa vazia, perguntou: "É ela?" "Sim." Hannah sorriu timidamente para eles. Solomon e Hannah se cumprimentaram formalmente. A curiosidade mútua era evidente. Hannah apontou para os balões que cobriam o teto. E antes que Etsuko tivesse a oportunidade, Solomon respondeu em japonês. "É meu aniversário. Por que você não vem à festa? Vai haver um jantar americano, depois vamos a uma discoteca de verdade." "Já que está me convidando, talvez eu venha", retrucou Hannah. Etsuko franziu a testa. Tinha que falar com o chefe sobre o cardápio, mas estava relutante em deixá-los sozinhos. Alguns minutos depois, quando voltou da cozinha, os dois estavam sussurrando como um casal de jovens amantes. Etsuko olhou para o relógio e disse a Solomon que ele precisava se apressar e ir para casa. "Ei, vejo você na festa", gritou ele da porta. E Hannah sorriu como uma cortesã enquanto acenava para ele. "Por que o mandou embora? Eu estava me divertindo." "Porque ele tem que se arrumar." Eu dei uma olhada dentro. Hannah indicou as sacolas perto da entrada. Havia 100 sacolas de lembranças em 4 longas fileiras que precisavam ser transportadas para a discoteca. Em cada uma, havia fitas com toca-fitas Sony Walkman, revistas adolescentes importadas e uma caixa de chocolates. Quem me dera que meu pai fosse um yakuza. "Hannah, ele não é." Etsuko olhou em volta para ver se alguém as estava ouvindo. "O filho do seu namorado não parece um pirralho." "Ele não teve uma vida fácil." "Não teve uma vida fácil? Escolas particulares americanas, milhões no banco e motorista? Você precisa rever seus conceitos, mãe." "Hoje, ele teve que ir à subprefeitura solicitar permissão para permanecer no Japão por mais 3 anos. Se a permissão fosse negada, ele poderia ser deportado." "Tem que carregar um cartão de registro de estrangeiro e..." "É mesmo? Mas ele não foi deportado, foi? E agora vai ter uma festa chique, melhor do que a maioria das festas de casamento." "Ele nasceu neste país, e hoje, no dia do seu aniversário, teve que registrar as impressões digitais como se fosse um criminoso. Ele é apenas uma criança, não fez nada de errado." "Somos todos criminosos. Mentirosos, ladrões, prostitutas, é o que somos." Os olhos cor de carbono da garota pareciam duros e antigos. "Ninguém é inocente aqui." "Por que você tem que ser tão insensível? Eu sou a única que ainda fala com você. Eu já pedi perdão várias vezes." Etsuko tentou controlar a voz, mas a garçonete estava ouvindo tudo e de repente não importava mais. "Marquei a consulta." Hannah olhou para ela. "Depois de amanhã, vamos cuidar do seu problema." Etsuko olhou diretamente para o rosto pálido e furioso da filha. "Você não está pronta para ser mãe. Não faz ideia de como é difícil ter filhos." A linha rígida dos lábios de Hannah se franziu. Ela cobriu o belo rosto de mangá com as mãos e começou a chorar. Etsuko não sabia se deveria dizer alguma coisa. Em vez disso, colocou a mão na cabeça da filha. Hannah estremeceu, mas ela não recolheu a mão de imediato. Fazia tanto tempo que não tocava os cabelos sedosos da filha.
Quando Etsuko vivia na casa apertada de 3 quartos em Hokkaido, com um telhado gotejante e uma cozinha minúscula, certas tarefas a ajudavam a manter a sanidade. Naquele momento, com uma espécie de dor pungente, lembrou-se de ver os filhos devorarem o camarão que ela tinha fritado para o jantar, arrumado em pilhas altas, em pratos forrados de papel. Mesmo em meados de julho, valia a pena ficar na frente de uma panela quente de temperatura, jogando o camarão empanado no óleo de amendoim borbulhante. Porque, para os filhos, o camarão da mãe era melhor do que doce, eles diziam. E a lembrança do quanto adorava pentear os cabelos recém-lavados de Hana, quando suas bochechas ainda estavam rosadas pela água quente do banho, a engoliu como uma onda alta e escura. Eu sei que você não nos queria. Meus irmãos me disseram, e eu disse que eles estavam errados, mesmo sabendo que não estavam. Eu me aferrei a você porque não ia deixar que simplesmente abandonasse o que tinha começado. Como pode me dizer que ter filhos é difícil? Você nem ao menos tentou ser mãe. Que direito tem? O que faz de você uma mãe? Etsuko ficou em silêncio, totalmente paralisada ao descobrir que a maneira como se via também era a maneira como os filhos a viam. Eles achavam que ela era um monstro. Como pode pensar que eu não queria vocês três? Ela se lembrou de todas as cartas, todos os presentes e todo o dinheiro que havia enviado e que os meninos tinham devolvido. E pior, os telefonemas para saber como eles estavam. Quando o marido não dizia nada além de moshi moshi, em seguida passava o telefone para Hana, porque era a única que aceitava falar com ela. Etsuko queria se justificar, falar de suas numerosas e repetidas tentativas e oferecer provas. Ser mãe era o que a definia mais do que qualquer outra coisa. Mais do que ser filha, esposa, mulher divorciada, namorada ou dona de um restaurante. Ela não tinha se saído bem. Mas era quem ela era, e isso a havia mudado para sempre. Desde o momento em que Tatsu nasceu, ela vivia cheia de tristeza e insegurança, porque sabia que nunca seria boa o bastante. Mesmo que tivesse fracassado, ser mãe era uma condição eterna, uma parte de sua vida que não terminaria nem com a morte. Mas eu não me casei com Mosasu. Eu nem moro com ele, para não piorar as coisas para você e seus irmãos. Hana jogou a cabeça para trás e riu. Devo agradecer por esse grande sacrifício? Então você não se casou com um mafioso coreano e quer que eu a parabenize por isso? Não se casou com ele porque não queria sofrer. Você é a pessoa mais egoísta que eu conheço. Se quer dormir com ele e usar o dinheiro dele para ter um lugar chique sem se casar, essa escolha egoísta é sua. Não fez isso por mim, nem pelos meus irmãos. Hana secou o rosto com a manga da camisa. Você não quer ser julgada, por isso não se casou com ele. Por isso foi embora de Hokkaido, para se esconder da cidade grande. Você pensa que é vítima, mas não é. Você foi embora porque teve medo e dormiu com todos aqueles homens porque estava com medo de se sentir velha. Você é fraca e patética. Não venha me falar sobre sacrifícios, porque eu não acredito nessa merda. Hana começou a chorar novamente. Etsuko desabou na cadeira. Se aceitasse se casar com Mosasu, provaria a todos em Hokkaido que nenhum japonês decente tocaria uma mulher como ela. Diriam que tinha se casado com um mafioso. Se aceitasse se casar com ele, não seria mais considerada a elegante proprietária de um restaurante de sucesso no melhor bairro de Yokohama, uma imagem na qual nem mesmo ela acreditava por completo. Mosasu achava que ela era uma pessoa melhor do que de fato era, mas Hana não se deixava enganar. Etsuko pegou a mala da filha ao lado da cadeira e fez sinal para que se levantasse. O apartamento de Etsuko ficava em um prédio de luxo, a 4 quadras do restaurante. No caminho, Hana disse que não queria mais ir à festa. Queria ficar sozinha e dormir até a manhã seguinte. Etsuko abriu a porta do apartamento e levou Hana até o quarto. Naquela noite, ela ia dormir no sofá. Hana se deitou no futon, e Etsuko cobriu seu corpo delgado com uma colcha leve e apagou a luz. Hana se encolheu em posição fetal. Seus olhos ainda estavam abertos, mas ela não disse nada. Etsuko não queria deixá-la. Apesar de tudo, sentia uma espécie de satisfação por estarem juntas novamente. Hana havia procurado para que cuidasse dela. Etsuko se sentou na beirada da cama e acariciou os cabelos da filha. Você tem um cheiro, disse Hana baixinho. Eu costumava pensar que era o seu perfume. Se chamava Joy, Ni? Eu ainda uso. Eu sei.
disse Hana, e Etsuko resistiu ao impulso de cheirar os próprios pulsos. Mas não é só o perfume. São todos os cremes e outras coisas que você usa que compõem esse cheiro. Eu costumava andar pelas lojas de departamento tentando adivinhar o que era. O cheiro da mamãe. Etsuko queria dizer muitas coisas, mas acima de tudo queria assegurá-la de que ia tentar não cometer mais erros. Hanako. Eu quero dormir agora. Vá para a festa daquele garoto e me deixe sozinha. A voz de Hana era fria, mas estava mais suave. Etsuko se ofereceu para ficar, mas a filha recusou. Ela mencionou então que sua agenda no dia seguinte estava livre. Talvez as duas pudessem sair para comprar uma cama e uma cômoda. Assim você poderá voltar para me visitar sempre que quiser. Posso arrumar um quarto para você, disse ela. Hana suspirou, mas sua expressão estava tão vazia. Etsuko não sabia o que a filha queria. Não estou dizendo que você tem que ir, especialmente depois de... Ela colocou as pontas dos dedos nos lábios, mas logo as tirou. Você pode ficar. Começar a estudar aqui, quem sabe. Hana mexeu a cabeça no travesseiro e inspirou, mas não disse nada. Eu posso ligar para o seu pai. Perguntar. Hana puxou o cobertor até o queixo. Se você quiser. Etsuko tinha que voltar para o restaurante, mas ficou sentada no sofá por alguns minutos. Quando era uma jovem mãe, costumava ver apenas um momento em suas horas de vigília em que tinha uma espécie de paz, e era sempre depois que os filhos iam para a cama. Desejou vê-los como eram naquela época. As pernas gordinhas e brancas, os cortes de cabelo desiguais, porque nunca paravam quietos no cabeleireiro. Desejou poder desfazer as vezes em que os havia repreendido só porque estava cansada. Havia cometido tantos erros. Se a vida permitisse revisões, ela os deixaria ficar um pouco mais no banho, leria mais uma história para eles antes de dormir, e prepararia mais um prato de camarão.